Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje arrolamos alguns temas que vão merecer análise neste espaço. Estamos então à espera da chegada de mais convidados, mas temos aqui connosco o Dr. Alfredo Magomice, que já vai começar então por analisar os temas. Vamos começar, Dr. Magomice, por falar sobre estas mexidas no Governo. Ontem, portanto, o Presidente da República decidiu exonerar-se alguns ministros. Estamos a falar da Letícia Clemens, que estava nos recursos minerais, e também o ministro José Pacheco, que estava na agricultura, e também Max Tonella. Mas hoje o Presidente indicou algumas das figuras exoneradas ontem para novos cargos. Como é que analisa estas mexidas no Governo? Obrigado e boa noite. Permite que agradeça a Deus por mais esta ocasião, mais um dia, e que Ele concede a mim, e agradeço. Saudar os moçambicanos, saudar os telespectadores, assim, a companheira do programa, e lamentar a ausência dos outros habituais, dos colegas, dos parceiros, o da Frelimo e do MDM. Bom, indo concretamente para a questão que coloca, que é a exoneração e consequente e sucessiva nomeação dos ministérios, dos ministros do atual governo, presidido pelo presidente Nyusi, talvez pudéssemos ter o que nós diríamos que, num exercício de governação, este tipo de medidas ou mexidas têm sido normal, tendo em conta a dinâmica que se pretende que o governo, ou a velocidade que tem de ser imprimida para cada momento, possa corresponder e também ter as pessoas com energia e capacidade exigidas para cada momento. É lógico que depois dos 2 anos da governação do presidente Nyusi, era esperado que houvesse alguma mexida no sentido de ajustar e adequar melhor os quadros que fazem parte do seu executivo. Mas mais do que isso, após a realização do Congresso, aliás, ele fez de forma cirúrgica em alguns ministérios, sobretudo em alguns poucos ministros e em alguns casos vice-ministros. Mas depois do Congresso, era esperado que mexidas profundas do governo e extensivamente, talvez para alguns governadores e administradores, pudessem acontecer. Mas ele está fazendo de forma paulatina. Primeiro começou na Defesa e Segurança, quando exonerou o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, exonerou o comandante-geral da Polícia, exonerou o diretor-geral do CISI e fez estas mexidas com a recondução apenas do ora comandante-geral da Polícia, que passou para o diretor-geral do CISI. Tudo havia uma indicação clara que, depois de sair do Congresso, em que tudo indicou que saiu altamente reforçado, sob o ponto de vista do apoio das bases, do apoio os seus correlacionários políticos partidários, precisava de adquirir uma estabilidade em termos de pujança política, pujança da força, e ao fazer aquelas mexidas das forças de defesa e segurança, dava uma indicação clara de que ele pretendia mostrar que, na verdade, eu tenho agora a faca, o queijo, tenho um martelo, estou a governar e todos devem obediência a mim. Mas e para tirar qualquer tipo de dúvidas, fez aquelas mexidas de forças de defesa e segurança. Passando este tempo, era tempo de forma clara e evidente, começar a fazer mexidas na parte do executivo, do exercício do dia a dia, daquilo que são as políticas sectoriais, não só do partido, mas também a visão que ele traz na nova dinâmica do seu ciclo de governação. Ao fazê-las, portanto, primeiro foi vice-ministra dos negócios estrangeiros, aliás, ministra da Juventude e Desporto, que foi substituído por uma vice-ministra, mas ali a comparação era que a vice-ministra, na altura,
dos Negócios Estrangeiros, que passou para a ministra, era membro da Comissão Política e, por via disso, não podia estar ou não podia ser subalterna de um ministro que não tinha a função política partidária no partido como ela. Foi feita essa mexida. E agora, 3 ministros, digamos que... Mas olhando para estas recentes exonerações, estamos a falar da Letícia Clemens, que foi uma indicada que sofreu algumas contestações, para não dizer muitas contestações, quando foi indicada, portanto, para dirigir os recursos minerais e energia, o Ministério neste caso, e acha então que depois deste tempo o Presidente terá avaliado as capacidades desta ministra e achou por bem que deveria colocar-se uma outra pessoa, mas também sobre José Pacheco, também sofreu muitas críticas. Beneficiou. Exatamente, muitas críticas quando estava a dirigir a pasta no Ministério da Agricultura, mas enfim, ontem ficou-se na dúvida se continuava a dirigir mais um setor público ou não, ou arrumava as botas, como se diz, mas hoje foi indicado para, portanto, chefiar o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Como é que analisa estas duas figuras? Bom, mais uma vez, muito bom. O que eu estava a fazer na altura, na introdução, estava a fazer uma contextualização geral daquilo que é o ponto de pensamento ou a linha que me faz perceber para depois fazer as análises setor por setor ou pessoa por pessoa do atual executivo. Como eu dizia antes, voltando agora para esta questão que coloca da ex-ministra Clemens e do atual ministro e ex da Agricultura, atual dos Negócios Estrangeiros, diria eu que nos ciclos governativos existe aquilo que se chama de a ascensão e a queda natural, né? É o caso, por exemplo, do ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele transitou da governação do presidente Guebuza e agora no ciclo do presidente Nyusi. Mas falava-se aqui que havia um certo cansaço por parte do ministro Baloi e que ele próprio teria tomado a iniciativa de entregar as pastas, mas finalmente... Bom, mas isso é uma especulação, mas denotava algum desenquadramento, denotava algum desajuste na forma, denotava algum cansaço na forma como ele articulava. E podia se era perceptível, nós que víamos nas telas, provavelmente internamente dentro do governo, dentro do partido, pudessem ouvir coisas dessas. Mas também, fazendo essa extrapolação da linha de pensamento, podia-se dizer em relação ao ministro Pacheco, que vem desde os tempos do presidente Chissano, que era vice-ministro, governador, e nos mandatos do presidente Guebuza foi sucessivamente ministro do Interior, ministro da Agricultura, e agora também no governo do presidente Nyusi, renovou como ministro da Agricultura e agora passa para um ministro dos Negócios Estrangeiros. Na verdade, é muito difícil perceber para alguém que está fora do regime ou do governo, perceber a questão da recondução do ministro Pacheco para negócios estrangeiros, primeiro tendo em conta a sua funcionalidade política, tendo em conta que o tempo em que ele está no governo deu para mostrar todas as suas capacidades técnicas e suas habilidades naturais ou humanas, do ponto de vista de influenciar mudanças positivas para um governo e, por conseguinte, para o país e para as populações. E esta nova indicação encaixa perfeitamente no perfil de Pacheco? Nomeadamente, quando ele foi governador, teve esta ocasião de mostrar, quando também como ministro da Agricultura, o setor da agricultura neste momento é dos setores que mais sofre. Primeiro, pela simpatia, na questão de financiamentos, os parceiros quase que estão de mãos fechadas para aqueles parceiros que apoiam determinados projetos em determinados setores. E ele estava desajustado? Estava desajustado no setor da agricultura, que por sinal é sua área de formação. E quando menos esperava,
e depois da sua queda no Congresso como membro da Comissão Política, passando apenas para membro do Comitê Central, quando menos esperava, ele sobe para um ministério tão importante que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por outro lado, a forma de ser e o caráter do ministro Pacheco é uma pessoa de muita contundência, é uma pessoa que não deixa dúvidas, sobretudo aquilo que é a sua posição. Agora, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que na maioria das vezes a astúcia, na maioria das vezes as habilidades, sob o ponto de vista de cautela, de subterfúgio em termos de animosidade, são necessárias, e eu denoto algo, acho a partir de que não ser uma pessoa não aconselhável para isso. Por outro lado, o presidente Nhounsi tem falado do mundo da diplomacia econômica. Não me parece, tendo em conta o que eu disse antes, que a ascensão do ministro Pacheco para a agricultura reduziu o investimento estrangeiro neste setor. E não estou a ver aqui as novas energias que possa trazer para que o país possa conseguir trazer mais investimentos, possa trazer mais investidores para o país. Mas, de todas as maneiras, o seu caráter talvez indutivo, o seu caráter influenciador pode ter jogado um papel importante lá no partido para que possa ajudar aqui a galvanizar a governação do presidente Nhounsi, do ponto de vista dos meandros que neste momento podemos imaginar que o presidente Nhounsi pretende alcançar. Aliás, lembramos que este governo está aqui a incubar um processo bastante complexo, que é o processo das dívidas ocultas, que a qualquer momento ou pode ser arquivado ou pode ser detonado. E é importante que o presidente possa encontrar aqui uma pessoa talvez com uma atitude forte, com uma atitude vigorosa, com uma atitude aqui vislumbrante, vislumbrante até que pode não ser a palavra mais correta, uma atitude, diria, de marcar posição e terreno para aquilo que se pretende. Todos, neste caso. Sim, parece que o ministro Pacheco tem um caráter de muita influência ou contagiante para os outros e pode servir isso para cada vez mais convencer a linha de governação, aquilo que o presidente Nhounsi pretende. De todas as maneiras, no tanto que as suas habilidades humanas, técnicas profissionais, deixam muito a desejar para o cargo que neste momento ele vai assumir logo depois da sua tomada, depois do juramento, tendo em conta que o juramento. O ministro Pacheco certamente que deve saber de muita coisa que está relacionada à governação do próprio país. Foi ministro do Interior, não é? Portanto, conhece muitos meandros dos secretos da governação, conhece muitos meandros secretos da linha dura. E ele poderia ser, neste caso, uma carta fora do baralho. Além de ter sido ministro, foi membro da Comissão Política, membro da Comissão de Verificação. Portanto, há muitas jogadas dentro de meandros políticos partidários que, por conseguinte, influenciam a governação, que o ministro Pacheco conhece, pode ter jogado para a sua ascensão para o cargo tão prestigiante como o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, apesar de tanto ceticismo, pode isso tudo jogar a favor daquilo que neste momento o timoneiro pretende ter um aliado que possa dar esta confiança, essa energia, essa convicção que o ministro Pacheco tem, que muitas vezes não denota a perfeição ou a eficácia naquilo que se pretende que sejam os resultados da governação, mas que pode transmitir uma energia de um coletivo cada vez mais coeso, de um coletivo cada vez mais que domine aquilo que pretende, Exato. mas não ser eficiente. Agora, em relação à ministra Clements... Neste caso, para o ministro Pacheco, acha que ele, nesta fase, não deveria e não podia ser uma carta fora de baralho? Por aquilo que bem disse que sabe,
que já desempenhou funções em diversos setores chaves deste país e que naturalmente isso lhe dá um certo poder, uma certa pujança para persuadir, para resolver, convencer, influenciar, sim, resolver, se calhar... O coletivo. Bom, não diria que não seria uma carta descartável, porque não há pessoas insubstituíveis. As pessoas formam, as pessoas aparecem. Dizia uma carta fora do baralho. Bom, o que se esperava é que era... Dentro das exonerações, esperava-se que era a pessoa que, neste momento, podia ir à reforma. É o que se esperava. Mas, tendo em conta a atual confiança que lhe é dado pelo Presidente da República, tudo leva a crer que o seu caráter humano e a sua influência política partidária joga um papel importante para aquilo que o Presidente Nunes acha que, no seu ciclo, nesta governação, acho que o ministro Pacheco é importante para os momentos que que se seguem, neste momento, os últimos cerca de 18 ou menos que 18 meses efetivos, porque os momentos subsequentes serão não, 18 não, sim, cerca de 18, porque os subsequentes serão de campanha eleitoral. E acho que ele pode deixar o Presidente Nunes que o ministro Pacheco pode jogar um papel fundamental, sobretudo na coesão, sobretudo na influência que o conjunto pode ter, mas não quer dizer necessariamente que, do ponto de vista de eficácia e eficiência, o ministro Pacheco seja o mais indicado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, na ótica geral de todos os moçambicanos, de todos os políticos. Mas para o Presidente Nunes pode jogar isso. O que estamos a dizer, o que eu acho que neste momento, confesso que não esperava que assim fosse, mas... E com relação à ministra Clemence, foi uma decisão acertada do chefe de Estado? A ministra Clemence... Tendo em conta que ela sofreu várias contestações... É verdade que a nomeação da ministra Clemence foi bastante... Houve muito ceticismo também, muita crítica, sobretudo quando se pensava ou dizia que era uma pessoa que, dentro da governação, não tinha experiência. Ela vinha de um setor comercial, de um setor empresarial. Foi sempre uma funcionária, apesar de ter ascendido aos níveis ou categorias de chefia muito importante dentro do banco, mas dentro da governação política ou gestão executiva era a primeira experiência. Mas confesso que talvez aqui a questão humana do meu lado possa ter aqui alguma influência no comentário que eu vou fazer. Das poucas vezes que eu tive contato, não do ponto de vista pessoal, ela dirigia o Ministério de Recursos Minerais e Energia, que faz parte de um dos ministérios que é da alçada da comissão em que eu faço parte dentro da Assembleia da República. E da maioria das vezes que tivemos contato, achei eu uma pessoa que, na verdade, denotava alguma desarticulação do ponto de vista da influência da governação, mas denotava também, por outro lado, uma pessoa muito apta e habilitada para, em pouco tempo, aprender e empreender um grande esforço aquilo para corresponder às exigências. Ou seja, esta percepção que ela demonstrou não tem que ver com o que de facto ela é. Mas também é preciso perceber que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia é bastante exigente neste momento, porque estamos a falar de petróleo, estamos a falar do gás, estamos a falar de diamantes, estamos a falar de grafite, estamos a falar de carvão. Portanto, não requer uma pessoa aqui que vem para aprender, requer uma pessoa que vem para fazer. Por outro lado, se for a perceber, após a sua nomeação, o próprio Presidente da República traz um vice-ministro que conhece muito bem a casa, que trabalha dentro do setor de recursos minerais e energia, para vir alavancar, apoiar a ministra Clemence na ascensão no nível em que se exigia. Portanto, isso pode ter demorado, mas as suas habilidades humanas, pessoalmente,
denotavam uma pessoa que ávida em aprender, ávida de conquistar, ávida de mostrar um resultado a curto e talvez médio prazo, mas que isso pode não ter jogado muito importante para aquilo que se exigia para um ministério tão complexo, tão exigente. Aliás, essa denotar para aqueles que conhecem a forma de ser da ministra e a forma, por exemplo, de ser do presidente do Conselho de Administração de NH. São pessoas que têm atitudes a partida que, à primeira vista, denotam o caráter e a forma de ser diferentes. Portanto, quer dizer, é um ministério que exige corrida, que exige flexibilidade. Apesar dela denotar isso, pode ter ditado um atraso em algumas formas que se pretende que assim sejam neste momento e ditar a sua queda. O que eu achava na altura, aliás, o que eu acho, talvez uma forma de encorajar, uma forma de prestigiar, seria talvez uma recondução para um setor relativamente mais calmo, relativamente mais oxigenado em relação ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia, em que as olufadas de oxigênio são cada vez menos raras, exigem mais energia, exigem uma oxidação cada vez mais rápida. Portanto, achava que podia caber muito bem e uma forma de encorajar, porque é aquilo que se diz que é um diamante por dilapidar na sua forma humana de ser. De todas as maneiras, que se diga que estas coisas não funcionam assim. As habilidades humanas, as habilidades técnicas jogam menos em relação às influências políticas partidárias do governo em que ela faz parte, do partido em que ela faz parte. Aliás, lembrem-se que é uma nova pessoa que vem de um setor bancário e ainda nas últimas eleições partidárias da África, ela concorre para um cargo importante dentro do partido e ela não conseguiu ascender a este cargo. Isso pode ter sido notado também como uma tendência de ambição, uma tendência de querer muito rapidamente dar passos largos. Aliás, mas não terá sido a crítica, deixa eu permitir que a crítica que se teve, parecia que ela tinha mais a escada o próprio presidente do que as suas habilidades. Repare que, ao concorrer para o cargo, ela, entre aspas, diríamos, chumbou. Essa era uma mensagem em que os camaradas transmitiam. Em outras palavras, na Frelimo não vale as suas habilidades humanas, não vale as suas habilidades técnicas profissionais, vale o seu caráter político em relação ao partido. O que você mostra? Tanto, tudo isso joga para perceber até que ponto ela podia resistir. Mas a antiga ministra Letícia Clemens não terá sido indicada para fazer um compasso de espera, enquanto o Presidente achava realmente uma figura que encaixasse perfeitamente neste setor que é dos recursos minerais e energia, que muito bem disse que é um setor-chave para o desenvolvimento do país e requer, de facto, pessoas que tenham uma força, pujança e a capacidade, portanto, de fazer negócios nesta área. Acha então que o Presidente da República indicou para fazer um compasso de espera enquanto procurava alguém e, no caso, encontrou neste Max Tonela? Bom, é assim, primeiro, desculpe, é deselegante, né, discordar com uma senhora menina assim diretamente, mas não concordaria consigo quando trata o Ministério dos Recursos Minerais e Energia como um setor importante para o desenvolvimento. Um dos setores importantes. E eu acho que nesta altura é um foco errado, porque para o país, o que é para Moçambique, o setor de desenvolvimento continua a pensar a agricultura, exatamente, como a Constituição diz, mas não só como a Constituição como diz, mas tudo indica que o maior investimento, tudo quanto temos de fazer, tem que ser para tornar a agricultura de subsistência em agricultura industrial, comercial. De todas as maneiras, eu acho que, aliás, voltando em relação à ministra Clemens, eu acho que, como eu diria, eu acho que o presidente Nussi, quando nomeou a ministra Clemens, era uma das formas também
como mostra a forma de governação do presidente Nyusi, que ele quer fazer de forma diferente. Estava a trazer uma pessoa do setor bancário, que não fazia parte, para mostrar que é possível fazer as coisas com outras pessoas. E não quero acreditar que estava a fazer uma experiência, mas estava mesmo a mostrar que era uma pessoa que podia ter habilidades não, até podia ter energia e intensidade. Atenção, energia e intensidade necessária para os momentos em que o país ou a governação do presidente Nyusi precisa. Mas, como eu disse, a influência partidária pode ter jogado um papel muito forte, porque me parece, talvez não seja a expressão mais correta, que nos meandros políticos partidários, a doutora Clemens é neófita. E sendo neófita, dificilmente pode conseguir esgrimir argumentos convincentes partidários para permanecer e, sobretudo, a ostentar um cargo do ministério tão importante neste momento. Como eu disse, um ministério em que a oxigenação permanente é importante. É um ministério bastante intenso, tendo em conta as exigências que, a dinâmica econômica e talvez social, tendo em conta as exigências populacional dos dividendos que se esperam que advenham. Vamos olhar, então, do ministério. De todas as maneiras, eu acho que continuo a achar que a governação tem de ser marcada com tecnocracia, tem de ser marcada com habilidades humanas, com habilidades profissionais, o que eu acho que a ministra Clemens com calma podia chegar lá. Mas, mais uma vez, este partido demonstra e mostra que muitas vezes o que fala mais alto é quanto pode servir para o partido. Aliás, precisa ter em conta que já a partir de janeiro, aliás, desde agora, já começa o ciclo eleitoral. Eleições em janeiro, eleições em outubro e eleições em outubro. O presidente Nyusi e o próprio partido precisam de tomar posições já partidárias para fazer face a estes momentos. E me parece que a ministra Clemens não fazia parte dentro de um figurino partidário que pudesse influenciar as suas funções governamentais para o partido. E isso também pode-se jogar, aliás, pode-se corrobora muito bem com as mexidas, aliás, com a transição do ministro Pacheco, que achava-se que fosse já cinza, mas que volta já como reciclado, muito mais forte no ministério, cada vez mais pujante, mas olhando já para perspectiva eleitoral, perspectiva política, naquilo que o ministro Nyusi pode jogar no partido, pode jogar para aquilo que o presidente Nyusi precisa para a sua reeleição, apesar de ter confiança no partido, mas precisa de encontrar vantagens já dentro do eleitorado. Exato. Portanto, são essas articulações políticas que certamente, se calhar, a Renamo e o MDM e um outro partido faria. Vamos então analisar a última questão que tem que ver com estas mexidas no governo. Vamos falar desta indicação de Gino Francisco Marrul, que é uma figura muito pouco conhecida na praça, que vai então para o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Acha que ele vai pegar este slogan da agricultura, que é a base do desenvolvimento, para de facto desenvolver a Moçambique? Bom, confesso que não faço ideia da pessoa do atual ministro, nomeado Gino, né? Gino Marrul. Gino Marrul, mas pelo que pouco pude procurar, saber, investigar, deu a entender que é uma pessoa que é funcionária do Ministério já há algum tempo, é mesmo funcionário do Ministério da Agricultura, mas por razões que aqui não sei dizer, ele saiu do Ministério, estava também no setor privado, parece, ou empresarial, e de lá onde é trazido para
para, neste momento, o Ministério da Agricultura. Portanto, o Ministério da Agricultura não é um ministério novo para ela, que eu sei ou que se sabe, parece-me que trabalhou, parece não, trabalhou na direção da economia do Ministério da Agricultura, portanto não é tão novo assim. De todas as maneiras, o que se esperava, tendo em conta a importância, a relevância, a influência que este Ministério pode jogar para o desenvolvimento rápido do país, esperava-se de uma pessoa bastante vulgar, com ideias e posições conhecidas, para que possa alavancar este Ministério no sentido de tomar a posição que pretende. Como tínhamos dito antes, com o ministro Pacheco, este Ministério perdeu a sua vitalidade. Aliás, perdeu uma parte de si. Com a retirada das terras para o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura ficou confinado a um setor meramente de produção e sem poder fazer as outras coisas. Portanto, esperamos-nos, ou espera-se que este ministro, ou esperava-se um ministro que é capaz de ter ideias contagiantes, ideias influenciadoras, uma pessoa que é capaz, que é geradora de ideias que possam trazer uma nova forma de abordagem do Ministério. Que estas ideias podem, de facto, tornar-se linhas de governação, exatamente linhas de governação porque as ideias, se não forem efetivadas, não passam de ideias. Exatamente. É preciso que se passe do papel para o terreno. Exatamente, era nesse sentido, uma pessoa que é capaz de trazer propostas convincentes, primeiro, para os colegas em Conselho de Ministros e para o próprio Presidente, e mais tarde aos doadores. Como sabemos, o nosso país vive de doações. Portanto, tem que ser uma pessoa com muita influência dentro dos meandros políticos. E, como dissemos, vamos nos beneficiar da dúvida, esperando que, com a sua aparição pública, possamos, na altura, dar com alguma confiança, com alguma segurança, aquilo que pode se esperar do Ministério da Agricultura. Mas, mais uma vez, é de desejar que o Ministério da Agricultura possa ter uma pessoa capaz de tomar este setor, que é vital para o país, como um setor importante para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e, quiçá, para a prosperidade de todo o país. Mas, assim, neste momento, ainda temos muito benefício da dúvida daquilo que é a pessoa do atual ministro da Agricultura. Poder ter havido outras escolhas, sim, mas neste momento a questão de nomeação está adstrita apenas ao Presidente da República. Mas, mais uma vez, continua aqui a jogar a questão de influência político-partidária. Do que se sabe, provavelmente este ministro venha, as suas raízes sejam de Nampula. E lembre-se que Nampula é o maior ciclo eleitoral. E isso, sim, e provavelmente o Presidente esteja a ver aqui, a trabalhar, mas não muito para a questão de desenvolvimento setorial, mas a questão aqui da sua estabilidade, da sua prosperidade de governação. Já está a olhar as suas metas, já é mais no sentido do horizonte de reeleição em 2019. Esperamos que estas jogadas todas são feitas, ele faz de forma aparentemente maquiavélico, mas altamente técnico no sentido político. Sabe que ele está fazendo aqui uma projeção partidário, político para a sua reeleição. Esperamos mais uma vez que não seja o caso e seja um técnico capaz de trazer projetos estruturantes para a agricultura, trazer projetos para investigação pura, para aquilo que se pretende que seja na agricultura, a capacidade de produção de sementes nas espécies, sobretudo nas culturas mais importantes, o milho, a mandioca, os feijões, amendoim, que possa trazer o arroz, assim, que possa trazer alufada de oxigênio para este setor, porque do que se sabe neste momento, o Instituto de Investigação
agrário de Moçambique é obsoleto. Não só os recursos humanos estão lá, mas não há recursos financeiros e materiais para tornar esta instituição robusta. Por outro lado, os regadios, as vias de escoamento, os excedentes agrários. Agora estamos a deparar com a questão do feijão moer, que é comercializado a cerca de 1 metical por quilo, que é quase uma ofensa, um insulto para os agricultores, tendo em conta a campanha que o próprio governo fez para massificar a produção desta cultura. Mas eu penso que já se encontrou então um mercado esperamos para escoar este aparentemente, porque este preço que estamos a dizer é o preço, o que se diz, é o preço que a Bolsa de Valores compra ao produtor. A Bolsa de Valores e o Instituto de Cereais. Portanto, isso é um insulto para o povo. Então, esperamos que esse ministro possa influenciar mais uma vez, traga aqui uma ideologia, uma linha de pensamento que pode influenciar os tomadores de decisão de ver o setor da agricultura como um setor-chave. Exato. Esperamos bem que esta nomeação para o cargo de Ministro da Agricultura seja de facto não só uma indicação político-partidária, mas que de facto a agricultura tenha uma outra dinâmica. Vamos passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar então da proposta do Orçamento do Estado para 2018. Dr. Magomice, sabemos perfeitamente que este documento é extenso, é vasto, que a sua compreensão requer uma perícia, mas vamos aqui falar um bocadinho sobre esta proposta do Orçamento do Estado para 2018. Sabemos bem que a Renamo e o MDM votaram contra esta proposta, que foi aprovada na generalidade pela bancada maioritária, que é a Frelimo. Dr. Magomice, porque é que as duas bancadas votaram contra, uma das quais faz parte, votaram contra esta proposta do Orçamento do Estado para 2018? Acha que não, que este orçamento não beneficia a classe mais necessitada, mais pobre deste país, que é o que interessa de facto? Muito obrigado mais uma vez, mas acho que estou a ser muito deselegante consigo hoje. Mais uma vez, há um ponto de discordar e queria fazer uma correção, aliás. De forma reiterada, o meu acrónimo, o prefixo não é doutor, né? E acho que os colegas de profissão, quando vêm, podem achar que estou aqui a subverter ou a fazer o uso indiscriminado. Sinceras desculpas, eu acho que a Ana... Mas sempre chamei de Dr. Magomice, penso que hoje está mais inspirado. Deputado Magomice, quer então dar a sua... Não, mas, deputado, mas querendo, o meu acrónimo a minha área de formação, sou engenheiro, melhor, assim, para não criar usurpar exatamente, as competências de outras pessoas. Sim, exatamente. Bom, em relação ao Orçamento Geral do Estado, aqui no preâmbulo que fez, deu a entender, ou tem-se dado a entender que a Renamo não está interessada em viabilizar a governação do país e de forma reiterada e sucessiva tem reprovado os sucessivos orçamentos do Estado, aliás, os planos econômicos do Estado e os respectivos orçamentos do Estado. Permita aqui que, de forma conceptual, possa talvez fazer uma breve explicação ou uma breve, de forma sumária, o que é isso, o que é o plano econômico, social e orçamento do Estado. Estes dois documentos representam um nível ou a expressão mais alta das linhas políticas de governação do partido que neste momento dirige o país. A forma como chegou lá, nesse momento já não interessa. Portanto, sendo estes documentos a expressão exata das linhas de governação, das políticas sectoriais do governo do dia, não faz sentido que um partido que almeja governar o país, que tem uma forma de pensar, que tem uma forma de governar, ou que pensa uma forma de governar diferente,
viabilize a governação ou as linhas políticas e sociais de um outro partido. Do ponto de vista sistemático, é assim, não é porque é deliberado. Nós achamos, Renamo, que podíamos fazer estas coisas da outra maneira. Neste sentido, desta forma faz sentido a Renamo chumbar o plano econômico e social deste governo e o seu respectivo orçamento. Eu vou dar um exemplo. Uma das coisas que está ali no orçamento simples é assim. Falamos agora da questão de recursos minerais e energia. Este governo atribui às comunidades locais, onde são extraídos os recursos minerais, 2,75% da receita resultante, aliás, do imposto resultante da produção para aquelas comunidades. O que nós dissemos é, por que 2,75%? Qual é o estudo que foi feito para se dizer que tem de ser 2,75% de um lado? E por que não 5%? Por que não 10%? Por que não 15%? Ninguém responde. Por outro lado, o governo cobra outros impostos para além do imposto de produção. E por que o imposto da receita que é reconhecida como tem de ser sobre apenas o imposto de produção e não outros impostos? Qual é a mensagem que está a transmitir? Que os outros não merecem? É uma questão. A outra questão é que os fundos resultantes da tal taxa de 2,75% não são canalizados para as comunidades. O próprio governo central daqui de Maputo é que pensa o que uma determinada comunidade quer e transfere estes fundos em forma de dotações orçamentais. Em outras palavras, o governo central é que diz aquela população quer uma escola, quer uma estrada. Então, o que é que estamos a dizer? Isso é dar o gato por lebre, é uma forma. Mas se for a Renamo, não faria isso. É o que estamos a dizer. Vou lhe dar um exemplo simples. Neste ano fiscal, 2017, o governo diz que até em dezembro vai extrair cerca de 10 milhões de toneladas de carvão em Moatize. Mas o dinheiro que vai para Moatize, aliás, se tu fores para Moatize, apenas tem uma rua principal asfaltada e nem tem água para beber. Não jora uma gota de água nas torneiras de Moatize, mas é uma das zonas onde há maior produção ou que traz mais receita para o país. Ou seja, este orçamento, está a dizer que este orçamento fomenta a desigualdade, a pobreza, a desigualdade e afeta os mais pobres. Em que sentido? Eu estou a explicar. Como é que faz sentido extrair tantos recursos para aquela população e não poder ter água para beber? Estamos a falar de água potável. Por outro lado, o mesmo governo vem a dizer que vai incrementar as ligações de água a nível do país em cerca de 8, 9 mil. O que acontece? O governo chega lá, põe um contador na sua casa, não sai água, mas tem uma taxa fixa em que as águas vão cobrar, mesmo sem sair água. Aquela taxa fixa significa o quê? O Estado vai cobrando dinheiro sem prestar o serviço. Em outras palavras, é uma forma de roubar ao cidadão. Por que montar um contador onde não jorra água? Está a roubar ao cidadão. É o que estamos a dizer. É mais uma forma de cobrar o imposto indiretamente, sem dizer ao cidadão. Este é um exemplo. O segundo exemplo, para um cidadão simples, para quem viaja, não precisa ser do Rovuma Maputo. Viaja do sul ao centro, no troço Pambara, Muxungue, no troço Inchope. Quer dizer, mesmo que traga um carro novo hoje, que sai de um stand, chega até Rio Save ou até Rio Zambeze, depois de partir todos amortecedores, não há estrada. O que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer, em outras palavras, que este orçamento é apenas para beneficiar o governo central. É um exemplo. Poder trazer um outro exemplo. O governo de Moçambique comprometeu-se em colocar no setor da agricultura maior bolo, o 10% do PIB. Mas neste momento estamos abaixo, neste orçamento está-se abaixo de 8%. Em outras palavras, este governo
contraria um comando constitucional. Este comando constitucional que diz que a agricultura é a base do desenvolvimento. E contraria os próprios acordos que este governo assinou. É um exemplo. Ou seja, este orçamento vai privilegiar mais os setores de soberania do país em detrimento daqueles chaves. Apesar de que os setores da educação, da saúde, segurança alimentar foram também privilegiados neste orçamento para 2018. Não os setores de soberania, talvez um setor de soberania, que é o executivo. Porque do que eu saiba, a Assembleia da República nem consegue fazer fiscalização, porque não tem meios. E eu vou lhe falar de uma comissão que, para ele fiscalizar uma determinada empresa, tem que pedir meio de transporte a esta empresa e tem de pedir a refeição à mesma empresa. O que é que isso significa? Está-se a fazer o quê? Qual é o setor que você... Quer dizer, talvez os benefícios sejam só para o executivo, mas os outros setores, não posso falar muito dos tribunais, não conheço, mas por aquilo que indica, aquilo que mostra a cara de um tribunal, de uma secção de um tribunal, também dá para denotar que não há muito, só de olhar o aspecto material, as portas e os utensílios ali, denota as carências que há nos tribunais. Estou a falar de Maputo. Não estou a falar de Mossorís, não estou a falar aqui de Pebane, não estou a falar aqui de Maganja da Costa, não estou a falar dos tribunais de Moeda, não. Estou a falar dos tribunais da cidade de Maputo. Portanto, há aqui uma tendência de concentrar as vantagens e os benefícios para uma minoria que é o governo central em detrimento da maioria. Olha, a Casa Militar, repare. Continuamos com crianças a sentarem no chão. Continuamos com crianças sem teto. Mas para o ano, para o orçamento de 2018, foi dada uma atenção especial para essa questão da educação. Não é verdade. E da saúde. Eu lhe explico. As mesmas rúbricas inscritas nesse ano também tinham sido inscritas para 2017. Não foram executadas. Quer exemplo? Eu vou lhe dar. Quer exemplos? Eu vou lhe dar. Não é verdade o que está a dizer. Se for a ler, faça de forma exaustiva, de forma sem pressa. Pega o Plano Econômico e Social de 2017 e pega esta perspectiva de 2018. Verá que apenas é mudança de linguagem. Há muitas coisas que tinham sido inscritas, não foram realizadas. E dali? O que vai mudar? Mais uma vez, o que nós esperamos é que fiscalização, uma coisa não é questão não se implementar e outra coisa é estar lá. Sabe há que se fiscalizar esta questão da implementação do que de facto foi alocado para um determinado... Mas temos feito a nossa parte. Eu dou-lhe um exemplo. Na conta de 2015, a Renamo disse bem que há muitas atividades que não tinham sido inscritas para aquela conta, mas que foram realizadas. Quer um exemplo? Não tinha sido previsto a transferência de 600 milhões de meticais para o regadio de Baixo Limpopo. Mas o governo fez, sem autorização. O que é que você vai fazer? O Tribunal Administrativo, que devia, de forma exemplar, assim exigir, também faz parte do conluio, faz parte da nata, faz parte do, digamos, do enfeite do grande bolo. Nada. Quantas obras que não estavam inscritas, mas que foram realizadas, mas sempre com um objetivo bem focalizado, que é fins políticos partidários. Nestas circunstâncias, não há aqui qualquer valor, queira moral ou político, que pudesse encorajar a Renamo a colaborar no sentido de avalizar a aprovação do orçamento. Quantas obras iniciadas que pararam? Quantas? Inúmeras. Inúmeras. Hospitais que pararam, escolas que pararam, troços de estradas que pararam. Por que viabilizar? Não faz sentido. Ou seja, este orçamento não vai de acordo com as necessidades. É mais um adiamento de um sonho do povo moçambicano. E por onde é que o governo deveria começar para que, de facto, as áreas que mais necessitam de investimento
de alocações possam beneficiar deste bolo para que possam funcionar, que possam trazer resultados a médio e longo prazo? Bom, esta pergunta é uma pergunta que talvez se estivesse aqui um colega da Frelimo, mas se a pergunta se tivesse colocado qual seria o ponto de vista da Renamo ou por onde que a Renamo começaria na sua governação, isto eu poder responder com muita autoridade e com convicção, porque é aquilo que eu sei que a gente vai fazer, o partido vai fazer. De todas as maneiras, eu responder nestes moldes. Eu acho que a questão importante, já dissemos, que tem que haver aqui uma mensagem, uma ação enérgica do investimento de projetos estruturantes na agricultura. Investigação, estruturas hidráulicas para irrigação, incluindo financiamento para pequenos e médios agricultores, para tornar este setor pujante, para produzir comida para nós todos. A primeira questão. A segunda questão, nós temos que investir na questão de recurso humano, a questão de educação e saúde. Tem que educar as pessoas, não do ponto de vista genérico, mas também do ponto de vista especial. O país é rico em vários recursos minerais, mas o país vai importar mão de obra especializada. Isto vai ser caro e essa exportação de divisas. Agricultura, setores sociais, saúde e educação. O terceiro setor é a questão de proteção. O cidadão moçambicano e qualquer que visita Moçambique tem de sentir-se seguro e protegido. É preciso investir muito e bem em setores, nos setores de segurança pública. Investir, equipar. O que tu vês hoje, cruzas com um agente da polícia, às vezes é preocupante, para não dizer que em algum momento até não confere aquela dignidade de um agente de autoridade. Se apostar na educação, certamente que não será necessário investir na polícia. Não. Não teremos, de certa forma, crimes, não teremos... Mas, permita, Ana, estava a perguntar o que acho. Exato. É? Segurança pública, não é? Terceiro, talvez o quarto, seria a questão do meio ambiente. Olha, alguém dizia que a Terra pode existir sem homens, mas os homens não podem existir sem a Terra, digo como planeta. Quando fala em proteção do meio ambiente, quer concretamente dizer que se deve apostar no combate à devastação das nossas florestas? Quando começamos de combate, estamos a começar mal, porque estamos a começar aqui de uma questão de mitigação, mas nós temos que começar da prevenção. O que é que dizem as políticas? Todas as políticas sectoriais devem ter em conta a questão da manutenção, preservação do meio ambiente, sobretudo os ecossistemas importantes, quer eles terrestres ou marinhos. Essa é que é a questão. Nós já imaginou a poluição que há nos nossos rios, a poluição que há nos nossos mares, a destruição dos ecossistemas? Todas essas coisas são questões importantes. A questão da exploração desenfreada da madeira, que não só destrói a madeira, não em idade apropriada, mas também as outras espécies que fazem parte dos ecossistemas terrestres. Então, tudo isso aí tem que fazer parte dentro de uma política estratégica para o desenvolvimento do país. O país não tem cultura se for a ver o desenvolvimento das nossas cidades. O que nós fazemos é destruir toda a vegetação, é destruir toda a forma natural que o relevo oferece. Por quê? Porque nós não podemos fazer cidade em colinas e em montanhas, em dunas. Reparou que foi feito na marginal para acomodar a circular? Todas as dunas foram tiradas. Significa o quê? Falta de visão.
mas do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista ambiental, ecológico, era possível manter aquelas dunas e ainda existir ali uma circular. Isso estamos a dizer. Nós precisamos do meio ambiente, precisamos das aves, precisamos dos ecossistemas para purificar as águas, precisamos dos ecossistemas para a produção do peixe, queira marinho ou da água doce. Portanto, tudo isso tem que ser colocado numa equação e ser tratado como uma função complexa. Portanto, é esta governação que estamos a dizer. A agricultura, setores sociais chaves, a segurança pública, o meio ambiente e depois os outros setores que fazem parte dos setores de apoio ao funcionamento normal de uma sociedade. Isso que eu diria. Agora, também tem outra questão. Este governo é um governo obcecado aos impostos. Se for a ver, são impostos altos. É só ver o IVA. Moçambique é o único país da África Austral com o IVA mais alto. Na nossa governação, não estou a fazer política, mas estou a responder a pergunta. Na nossa governação, nós vamos nos basear em impostos cada vez mais baixos e alargar a base de coleta desses impostos. O que isso vai permitir? Vai fazer com que os operadores, os produtores, não fujam, não haja fuga ao pagamento de imposto, porque é baixo. E, por conseguinte, a base vai ser maior. No final do dia, vais cobrar mais do que tu fazes quando cobras mais. Acho que há uma inversão aqui. Exatamente, filosoficamente, a Renamo vai fazer ao contrário. Vamos baixar o imposto e alargar a base de cobrança. Isso que vai marcar a diferença com o atual regime. Neste caso, a base está sufocada e o topo está um bocadinho mais alargado, é isso que quer dizer? A base, praticamente, eu não sei se a base está a pagar, mas as camadas médias, que são aquelas que mais produzem, que são aquelas que mais empregam, que são aquelas que mais contribuem para o desenvolvimento do país, são as mais sufocadas com os impostos. Então, a Renamo vai fazer o contrário. E com estas medidas agora implementadas pelo Governo, que vai passar a tributar alguns setores que até então eram considerados os setores em que aliviavam um bocadinho a vida dos moçambicanos. Estamos a falar da importação da roupa de calamidade, da compra de viaturas, ou seja, deveria ser o contrário. Com esta medida, os mais ricos sairão beneficiados e os mais pobres estarão... É isso que quer dizer? É evidente. Por isso, a Renamo, em sede da Assembleia da República, a bancada foi instruída para reprovar, porque são matérias que tornam cada vez mais cara a vida dos cidadãos. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Este governo diz que já há cimento suficiente, mas na minha cidade capital, em Chimoio, o saco de cimento está acima de 500 meticais. Exato. O que estamos por outro lado? Estamos mesmo com muito pouco tempo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Este governo diz que vai taxar 25 meticais o quilo de roupa de segunda mão, porque há intenção de investidores que querem trazer fundos para o setor têxtil. O que isto significa? Mas eu, na minha cidade, tenho a Testa África, tenho até a EMA, que quase não existem, deixaram de existir. Mas é um governo que diz que vou primeiro taxar o imposto para cobrar, para pagar a dívida oculta, para depois trazer investimento. O que estamos a fazer? É um governo que só olha para o umbigo dos governantes em detrimento da maioria dos cidadãos. De uma forma geral, como é que este orçamento, com este orçamento, o que é que se pode esperar para 2018? Com este orçamento, o que é que pode ser para 2018? O pior daqui foi 2018. A melhor avaliação é esperar-se o pior do que o 2018. É verdade que
Sim, o rodapé. Vamos então comentar sobre este assunto agora. Vou pedir mesmo que o engenheiro Magomice faça últimos comentários sobre o orçamento do Estado para 2018. O que é que se pode esperar em 2018 com este orçamento que foi aprovado na generalidade, que certamente será aprovado na especialidade para que possam, portanto, esse orçamento seja usado em 2018? Não, eu acho que o próprio governo já começou a lançar em linhas gerais aquilo que se espera para o próximo ano. Quando diz que o próximo ano vai ser mais difícil, veja que a própria previsão do PIB é em baixa. Isso que significa que as condições dos moçambicanos vão ser mais difíceis. O combustível vai continuar a subir, o carapau vai subir, a roupa de calamidade vai subir, o cimento vai subir. A única coisa que baixou, sabe o quê? É material gráfico. Por quê? Porque quer produzir material de campanha para as eleições. É a única coisa que baixou. O resto vai ser taxado em alto. De maneiras que, moçambicanos, esperemos para momentos mais difíceis, porque o próximo ano, com este orçamento, vai ser cada vez mais difícil para as nossas vidas. Exato. Vamos então, portanto, analisar esta notícia de última hora, que dá conta que o Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve um encontro há pouco tempo com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, e o encontro foi na Serra da Gorongosa. Engenheiro Magomice é da Renamo e poderá comentar com mais precisão com relação a este outro encontro em menos de 2 meses entre estes dois líderes e por sinal é mais um encontro às escondidas entre os dois líderes. O que é que tem a dizer com relação a este encontro? Porque no primeiro encontro em que estes dois líderes estiveram, acordou-se então que dezembro seria um mês em que efetivamente se teria um documento, um acordo para que a paz seja definitiva no país. Bom, sincera desculpa, Ana Maria, vou continuar a discordar consigo hoje. Não é há 2 meses, acho que o outro encontro deve ter sido em agosto. E a segunda coisa, não concordo que seja o encontro escondido. A Serra de Gorongosa, para os que não conhecem, é uma zona onde vivem pessoas em qualquer bairro. Digo às escondidas porque o Presidente não comunicou a ida à Serra da Gorongosa. Portanto, não queria que este encontro se soubesse antes de estar presente. É mais nesta perspectiva. Bom, eu acho que os dois presidentes, nas suas agendas de trabalho, são as 2 proeminentes figuras que o país tem. Por uma questão da sensibilidade, por uma questão da responsabilidade que estes encontros trazem e também por uma questão de esperança que esse encontro não provavelmente tenha achado, aliás, até por razões de segurança, provavelmente não tenha sido, acharam melhor não publicitar esse tipo de encontro. Mas espero eu que o mais importante não é a forma como aconteceu, o mais importante é o facto como tal, que houve um encontro entre os dois presidentes, nomeadamente o presidente Afonso Dhlakama e o presidente Nyusi, em que a agenda principal é a questão do entendimento para que o país possa alcançar uma paz perene, efetiva. E este encontro reforça, portanto, este desejo destes dois líderes para trazerem a paz no país? Este encontro, mais uma vez, como tínhamos dito outra vez, é um encontro de saudar, é um encontro de encorajar, é um encontro de mostrar a magnificência, de mostrar a beleza, de mostrar a dimensão pacífica que o presidente da Câmara, os moçambicanos, têm quando o objetivo central é o povo moçambicano. O presidente da Câmara ao fazer isso, o presidente Nyusi ao fazer isso, estão a mostrar que estão comprometidos e cometidos para trazerem
o sossego de uma vez por todas para os moçambicanos. A verdade é que os detalhes ainda não os temos, eu também não posso dizer, mas segundo aquilo que o Presidente da Câmara vinha dizendo, sobretudo, mesmo aqui a STV, dizia sempre que estava a breve mais um encontro, o que significa que muitas coisas que estão dentro das negociações, sobretudo os dois pontos da agenda, que é a questão da descentralização e as questões militares, podem ter havido momentos de desbloqueios, de situações em que os negociadores não conseguiram resolver. E os dois encontros, o encontro dos dois estadistas, permite aqui a remoção. Aliás, se recuarmos na história, lembro em 1992, depois do encontro do presidente Afonso da Câmara e o presidente Chissano em Roma, houve mais um encontro que também aparentemente parecia secreto em Gaborone, em Botsuana, que serviu muito para agilizar os consensos dentro da mesa e que isso permitiu que no dia 4, apesar de ter sido o concordante fosse para o dia 1, para que o dia 4 fosse alcançado o encontro. Ou seja, acho que esses encontros ajudam. Este encontro é para que efetivamente se assine o acordo para a paz no sentido de desbloquear aquelas situações em que os negociadores, os mandatários dos dois chefes a nível da mesa não conseguem. Sendo eles as coroas das duas delegações, faz muito bem e é motivo de alegria, é motivo de lisonjeio, de saudação, é motivo de... quer dizer, tudo quanto é de bom que se pode esperar de um país e, sobretudo, no mês de dezembro, em que no nosso calendário celebramos o nascimento do Redentor, celebramos o nascimento do Príncipe de Paz. E é um momento também que os líderes trazem aqui uma oxigenação, aquilo que será a paz efetiva para que possamos construir o nosso país num entendimento bom, saudável e lançarmos bases para o desenvolvimento do país. Uma das exigências da RENAMO, do líder da RENAMO, é a reintegração dos homens da RENAMO nas forças de defesa e segurança e certamente que o chefe do Estado tomou em conta esta situação, que vai constar então deste documento que vai trazer paz efetiva no país. Nós esperamos bem que isso aconteça o mais rapidamente possível, mas olhando para o orçamento do Estado, não houve aqui portanto, uma percentagem que deveria ser alocada para esta questão da reintegração dos homens da RENAMO nas forças de defesa e segurança, ou vai-se criar então um fundo específico para que estes homens que vão passar para as forças de defesa e segurança possam usufruir, porque vão ter que receber, que algumas pessoas vão ter que receber indemnizações porque talvez não estarão em condições para fazer parte das forças de defesa e segurança de Moçambique. Bom, estas matérias são sensíveis, são matérias de segurança, são matérias de soberania e que mesmo no próprio orçamento, a forma como são alinhados requer uma certa responsabilidade e são matérias que assim fica muito, eu peço sinceras desculpas para tratá-los de forma profunda, embora eu também não os conheça em detalhes, de todas as maneiras. Eu acho que o presidente Nussi, o presidente da Câmara, sabendo que estas matérias terão um impacto orçamentário muito grande no próximo Orçamento Geral do Estado. Presumo eu que tenha sido instruído muito bem, tanto os ministros que fazem parte dos pelouros da Defesa e Segurança e o ministro das Finanças, para, no alinhamento que foi feito, estas matérias tenham sido muito bem tratadas para que assim seja. Exato. De todas as maneiras, sendo as matérias do interesse nacional, há sempre uma janela que se espera que assim seja para acomodar estes assuntos. São assuntos que têm a ver com a soberania, com a estabilidade do país. Pode-se aprovar um orçamento retificativo, pode-se convocar uma conferência dos doadores. Todas as janelas é possível encontrar uma forma de acomodar situações dessas. Neste momento, a nossa questão não é onde e como encontrar dinheiro. A nossa situação é como encontrar corações
apaziguados, corações confortados, corações que possam conviver, que possam permitir aqui uma convivência, uma coabitação entre nós. Essa é a questão fundamental, a questão de estarmos todos sensibilizados a caminharmos no mesmo rumo, no mesmo país. O dinheiro sempre vai aparecer. Exato. Obrigado então pela sua presença aqui neste espaço, com este encontro. A única certeza com que os moçambicanos ficam é que de facto passarão as festas em paz, ao contrário dos últimos anos. Com esta notícia de última hora que dá conta que o Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve há instantes um encontro com o líder da Renamo na Serra da Gorongosa, vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.